Queridos irmãos, bom dia. Bom dia para aqueles que estão aqui presentes, e fisicamente e virtualmente. Recebam todos o nosso abraço nessa manhã de domingo, manhã de essa bela manhã em que essa chuvazinha, né, vem caindo. O pastor Maurício brincou comigo e perguntou se eu estava trazendo a garoa de São Paulo. Falei que não, que eu nem tenho ido a São Paulo. Já vai para 6 meses que eu não vou. Então, estamos aqui no Rio, com a família, graças a Deus, né? E apesar de toda essa confusão, né, que a pandemia deixou a vida de todos nós confusa de alguma forma, mas o Senhor tem mostrado o seu poder nos pequenos detalhes das coisas que vão acontecendo, que vão se desenrolando, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa querida igreja, sei da ansiedade dos irmãos de estarem juntos, mas também sabemos da prudência que requer todo esse momento para não sermos também pegos de surpresa desnecessariamente, mas que o Senhor esteja, de fato, consolando, confortando os nossos corações, nos dando sabedoria. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria ao pastor Maurício, ao pastor Raimundo, aos líderes desta igreja e das outras igrejas, batistas ou não, nossas co-irmãs, para que saibam lidar com esse momento e que possamos sair mais fortes dele. Tá certo? E vindo para cá, até por conta disso, isso não é sempre que acontece, mas às vezes acontece, né? Nós preparamos quando somos convidados, o pastor Raimundo nos convida com antecedência, né? Inclusive já fechamos a data aí de retornar aqui no mês seguinte, e você começa, né? Os pastores aqui pensam, você começa a preparar um sermão, começa a orar, pedir orientação do Espírito de Deus, e você às vezes prepara alguma coisa, mas naquele momento você ainda não está satisfeito com aquilo que você quer entregar à igreja naquela ocasião. E vindo para cá, eu fiquei imaginando se de fato alguma coisa me incomodava para trazer uma outra palavra aos irmãos, e é o que eu vou fazer. Então, que aquilo que eu trouxe, até porque ao chegar aqui, o que nós cantamos, nós começamos cantando Tudo Entregarei, né? Cantamos essa belíssima canção que o nosso irmão trouxe, uma canção antiga, né? Que há tempo, né? Junto a ti, teu amor me envolve. E também percebi nas palavras dos irmãos, na palavra do pastor Raimundo, do pastor Enio, na sua oração, né? Algumas coisas que, de fato, precisam fazer parte da nossa reflexão. E por isso eu resolvi mudar aquilo que ia falar, na esperança de que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir sua Bíblia na Carta da Alegria, né? A Carta de Filipenses, Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E essa palavra, ela fala muito ao meu coração desde que eu ouvi um sermão de Charles Spurgeon, um grande pastor batista do século XIX na Inglaterra, e ele pregou um sermão numa manhã de domingo na sua igreja que dizia: aprendi a viver contente, nas palavras do apóstolo Paulo. E eu gostaria de refletir sobre isso nesta manhã, brevemente com os irmãos, já no fim da epístola aos Filipenses, no capítulo 4, ali no versículo 10 até o verso 13, que é um dos mais conhecidos da carta, que diz assim, Filipenses 4, 10 a 13: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, fala aos nossos corações, esconde-nos atrás da tua cruz, para que a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Em teu nome, amém. Meus irmãos, Filipos é uma cidade colônia de Roma, cidade na Europa que não existe mais com esse nome, mas foi a primeira igreja fundada na Europa. E o apóstolo Paulo escreve essa carta aos filipenses para renovar a sua felicidade, a sua alegria, a sua esperança. E você pode pensar assim, o apóstolo pode estar vivendo uma situação muito confortável, né? Estava alegre, estava feliz, estava sorridente, estava tudo bem com ele, tudo tranquilo, e ele escreve essa carta dizendo, como eu estou feliz. Não, ele estava preso. E é isso que me chama a atenção nessa alegria que permeia toda a carta, da alegria que Paulo fala, porque hoje nós vivemos momentos de tristeza no mundo. Nosso país, nosso mundo vive situações difíceis, situações, algumas delas naturais, como a pandemia, que ninguém buscou, procurou, mas ela acontece, né, dessa forma. Existem irmãos e pessoas sofrendo com situações naturais adversas, não só aqui, mas em várias regiões do nosso país, em várias regiões do mundo, situações de seca em alguns lugares, de fogo em alguns lugares, de muita água em alguns lugares, e você fica imaginando o que está acontecendo com o mundo de hoje. Mas isso não é de hoje, irmãos. Esse mundo de 2000 anos atrás, esse mundo antigo do apóstolo Paulo também trazia esse tipo de desafios, essa reflexão. Mas mais do que queimadas, mais do que chuvas, mais do que pandemia, o que mais assola hoje o coração da humanidade é uma palavra que surgiu aqui só nesse culto, que também me levou, uma das coisas que me tocou o coração para trazer essa palavra, essa mensagem aos irmãos nesta manhã. Nesse pequeno espaço de tempo que estamos aqui, já mencionamos essa palavra pelo menos 4 vezes, que é a ansiedade. É a ansiedade. Eu tenho 2 meninas, os irmãos sabem, e tenho uma de 9 anos, 9 aninhos. E a Alice estava muito agitada, falando rápido demais, atropelando as palavras. E eu comentei com minha esposa, Patrícia, ela está muito acelerada. E a gente, né, começou a prestar atenção, até que ela disse para a vó, que a vó é para isso, né, para a gente confessar as nossas situações. A criança sabe com quem falar. Aí ela percebe assim, vó, eu estou com tanta ansiedade, vó, com 9 anos de idade. E assim, é uma circunstância que as crianças estão se valendo, porque estão em casa, não podem sair, não se relacionam com seus colegas na escola. Essas aulas online são um motivo de estresse altíssimo para a criança, para o pai, para avô, para a avó, porque assim, ou é um estresse porque não tem aula nenhuma e você fica imaginando que criança que não tem computador, não tem pai, não tem avô para ajudar, não tem computador, vai fazer o quê? E tem aquelas que nós somos privilegiados, graças a Deus temos nosso lar, nosso computador, mas também é um estresse, a criança se distrai, a criança se dispersa, é normal. Quem de nós não se dispersa? Já adulto, imagina uma criança de 9, 10, 12 anos, né? É uma preocupação que nós temos e tudo isso gera ansiedade. Mas eu estou dizendo isso porque nós vivemos ansiosos e isso não é de Deus. Sim, isso não é de Deus, porque nós vivemos ansiosos porque muitas vezes não entendemos do como a graça do nosso Senhor opera em nós e nos sustenta, e nos abençoa e nos mantém. E muitas vezes a nossa ansiedade, ela é fruto de não colocarmos as nossas esperanças no Deus da esperança, no Deus da vida. E Jesus disse, né? Será que tudo aquilo que você se preocupa,
A vida não é mais importante do que o vestimento, do que a comida, do que a bebida. E nós olhamos muito para as circunstâncias. O ser humano, ele está... Nós, em geral, vivemos de circunstâncias e não da essência. E Paulo aqui diz, eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a estar contente porque não porque esteja tudo bem, porque nem está tudo bem, mas eu aprendi a estar contente porque eu repouso a minha esperança no Deus da esperança. E esse verso, tudo posso naquele que me fortalece, ele é muito mal empregado, muitas vezes mal empregado. Nós usamos nas nossas camisetas, colocamos no nosso carro, na porta da... posso todas as coisas que ele me fortalece, ou seja, nada de mal vai me acontecer, eu estou sobre essas coisas, eu não posso estar aborrecido nem chateado porque tudo vai bem, e não é isso. Paulo, o apóstolo Paulo, bem antes desse versículo diz, eu aprendi a passar por fome, eu aprendi a passar por necessidade, e eu também tive fartura, eu também tive vida boa. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, tudo. Seja fartura, abundância, seja pobreza, escassez, uma coisa ou outra. Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu não dependo das circunstâncias para estar fortalecido. Eu não dependo dos momentos, do que eu vivo, do que eu vejo. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E essa esperança que o apóstolo Paulo nos traz, ela está sobre as circunstâncias. E é assim que nós devemos viver. Mas você dirá, pastor, é fácil falar, difícil é viver. E tendo a concordar com você. Né? Eu tendo a concordar com você. Porque no momento da dificuldade, é difícil você encarar dessa forma. Mas saiba que viver é um exercício. Viver é um exercício diário. E nós precisamos diariamente experimentar da bondade e da graça do nosso Deus. Diariamente enfrentar as situações e lembrar que temos um Deus que é dono das situações, soberano sobre todas as coisas. E o nosso coração, para estar em paz, precisa aprender a conviver e superar as circunstâncias. Não depender daquilo que é, não depender daquilo que acontece, daquilo que está, mas daquilo que é. Porque Deus não está, Deus não faz, Deus é. E Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus encarnado, ele é Emmanuel, ele está entre nós. E por estar entre nós, ele nos dá a condição de viver em paz, de viver contente, de viver satisfeito. Porque isso não depende de riquezas, isso não depende de circunstâncias, isso não depende de situações, depende do ser. Aprender a ser contente, a ser feliz, não é depender de nada além de Deus. Então, o meu desafio, a minha reflexão nesta manhã é que você coloque o seu coração, as suas ansiedades e lance sobre Jesus, porque ele tem cuidado de nós, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Sede sóbrios e lance de toda a sua ansiedade em Jesus, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem prazer em cuidar de cada um dos seus filhos, ele tem prazer em operar maravilhas nas nossas vidas, ele tem prazer em estar presente conosco, e é necessário que ele esteja de fato em nossas vidas e que nós possamos perceber essa presença e viver como se essa presença, e viver percebendo que essa presença é real nas nossas vidas. Não é uma presença etérea, não é uma força, não é uma situação. Jesus é, e ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por isso nós devemos ser gratos a Deus, um coração de gratidão. Um amigo meu, filho de um pastor muito conhecido, missionário entre os índios Chavantes, ele é psiquiatra, e eu fui me consultar com ele por causa de ansiedade que eu tenho
uma ansiedade patológica, precisa, inclusive, isso não é vergonha, isso não é situação, como não é um desespero, mas se você tem qualquer tipo de situação física que lhe aflige, procure orientação médica. Deus instituiu os médicos, lhe deu sabedoria e inteligência para cuidar de você. E ele me disse que uma das posturas mais, ele me disse uma palavra muito interessante, uma das posturas mais importantes para você combater a ansiedade é a postura da gratidão. E eu disse, o que tem a ver gratidão com ansiedade? Quando você se sente grato a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você está vivendo, olhe para aquilo que você tem, para que você auto-reconheça, esteja presente no momento presente e naquele momento seja grato. E naquele momento que você é grato, você para de esperar outras coisas. Você para de viver esperando. Alguém já disse que a vida é uma grande expectativa para algo que nunca acontece. A gente está sempre buscando alguma coisa, buscando, e vem assim, acontece, as coisas acontecem e te levam de supetão, e quando você vê, foi levado pela vida. Tive uma experiência pessoal muito interessante que também me levou a refletir sobre esse tema. No banco onde eu trabalho, é um grande banco brasileiro, um grande banco no mundo, bem posicionado. Nós tínhamos um vice-presidente, são vários vice-presidentes, o vice-presidente da minha área, sujeito muito ativo, inteligente, respeitado no mercado, eu diria que é por alguns até temido pelo estilo de gestão que ele tinha. Aos 50 anos de idade, há cerca de um mês, numa sexta-feira, nós tínhamos tido uma reunião com ele na quinta pela manhã. Na sexta-feira, ele teve um infarto e faleceu, aos 50 anos de idade, dentro do banco, trabalhando, né? Não teve filhos, porque adiou uma opção pessoal, adiou ter filhos e tudo, e vivia para o banco, e vivia assim, e alguns diziam, e ele foi homenageado, e alguns nas homenagens foram muito infelizes, na minha opinião. Estamos em família aqui, né, com todos os que estão, inclusive virtualmente, posso falar das minhas impressões. Não, eu estou sentindo falta porque ele me ligava de madrugada, ligava de manhã cedo e não sei o quê. Assim ele era. E eu pensei, poxa, mas que legado é esse? Que fazer isso levou ao quê? Levou a quê? Um sujeito provavelmente milionário pela posição que ele tinha, né? Uma posição de riqueza, uma posição de poder, uma posição de status, e faleceu de um infarto fulminante no meio de uma pandemia louca como essa, morreu de uma outra coisa que não tinha nada a ver. E mais interessante, para a nossa reflexão, ele estava num planejamento dos próximos 5 anos do banco. Estava planejando dentro do escritório, planejando o futuro, daqui a 5 anos, e não cuidou-se no presente. E foi levado. Então, irmãos, precisamos aprender a viver contente. Precisamos aprender a viver contente. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que lançava as ansiedades sobre Deus e aprendeu a viver com a riqueza, com a fartura, com a pobreza, com a necessidade. Mas isso não significava o que ele era. O que ele era, sim, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o que eu sou, diz o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que eu tenho, as riquezas ou não, a honra ou não, eu lanço aos pés do meu Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos aprender. Só que isso não é uma mensagem, um sermão. Spurgeon já pregou sobre isso no século XIX, e eu estou aqui humildemente, não quero nem em absoluto me comparar ao grande pregador Spurgeon, mas estou aqui refletindo com vocês novamente, 100 anos depois. E saiba que daqui a 100 anos alguém vai vir aqui precisar falar a mesma coisa. Porque isso é um exercício diário. Um exercício diário.
precisamos pregar isso e precisamos ser pregados com isso. Precisamos pregar para nós mesmos esse exercício de combater a ansiedade e aprender a viver contente, porque só quem satisfaz é Cristo. Cristo nos satisfaz. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe e nos encoraje para viver uma semana em Cristo. Vamos cantar aquele hino do cantor cristão que diz Cristo satisfaz? Eu acho que é o 395. Ah, é? Vamos cantar. Estamos em sintonia hoje, está vendo? Eu mudei o sermão porque eu sabia que era essa palavra que a igreja precisa ouvir. Com a ajuda da irmã Silene. É um hino muito, é o 395, né? Então, vamos cantar e vamos crer que o Senhor Jesus nos satisfaz. Eu desafio a cada irmão essa semana, e eu me desafio essa semana a colocar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor Jesus, dia após dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Riquezas não preciso ter, mas sem celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quando crente tem, eterno gozo do Senhor, seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz de vida, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Deseja só que viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Amém.